Imagine um silêncio tão profundo que o único som que resta é o vento batendo em portas que ninguém vai abrir. Não houve guerra, não houve fogo, não houve terremoto. Mas em outubro de 1347, a Europa começou a se transformar em um cemitério a céu aberto. Antes de ver a morte, era possível cheirá-la. Relatos da época descrevem um vento pesado e adocicado que descia dos navios. Um aviso invisível de que algo não natural havia atracado. O ar, que antes trazia o cheiro do mar e das especiarias, agora carregava o peso da decomposição. Para entender essa queda, precisamos olhar para o topo. O século XIV não era sujo e atrasado como muitos pensam. Era o auge da tecnologia medieval. As colheitas batiam recordes e as cidades eram máquinas de fazer dinheiro. Pela primeira vez na história, o mundo estava totalmente conectado por uma teia global de comércio que ligava a China à Itália, transportando seda, especiarias e riquezas incalculáveis. Havia uma sensação de invencibilidade no ar. As catedrais góticas tocavam o céu, os banqueiros de Florença inventavam o sistema financeiro moderno e a fome parecia coisa do passado. Ninguém olhava para o chão, onde o verdadeiro inimigo se preparava para atacar. Essa prosperidade tinha um preço: a densidade e a interconectividade. As cidades eram labirintos apertados de madeira, palha e pedra, onde as muralhas, feitas para proteger contra exércitos, agora serviam para prender as pessoas dentro de uma panela de pressão biológica. O mundo estava superpovoado e perigosamente faminto por recursos. Mas a natureza deu o primeiro aviso muito antes da doença desembarcar. Por volta de 1315, o clima mudou drasticamente em um fenômeno que hoje os historiadores chamam de transição para a pequena idade do gelo. O céu se fechou em chuvas torrenciais que duraram anos. As colheitas apodreceram ainda no caule, o gado morreu de doenças pulmonares e a grande fome dizimou vilarejos inteiros. Quando a peste finalmente chegou, ela não encontrou um povo forte e vibrante, mas sim uma população cronicamente subnutrida, com o sistema imunológico em frangalhos e vivendo em condições de higiene deploráveis. O inimigo não nasceu na Europa. Ele veio das vastas estepes da Ásia Central, uma terra de extremos onde a bactéria Yersinia pestis vivia adormecida há milênios em colônias de roedores selvagens. O salto de espécie aconteceu silenciosamente nos entrepostos da Rota da Seda. Mudanças climáticas no Oriente forçaram os roedores a buscar alimento perto dos acampamentos humanos. As pulgas, famintas, encontraram no sangue humano uma nova e farta fonte de energia. Ninguém percebeu que as caravanas, carregadas de sedas preciosas, agora carregavam uma carga extra e invisível. A doença viajou devagar no início, pegando carona em carroças de tecidos e sacos de grãos, apagando comunidades inteiras nas planícies centrais e no Império Bizantino, antes mesmo de o Ocidente saber que ela existia. Rumores chegavam aos portos da Itália falando de chuvas de fogo e nações inteiras desaparecidas no leste. Mas os europeus, em sua arrogância, achavam que era um castigo reservado aos distantes e infiéis. O ponto de ruptura teve um nome e um lugar: Cafa, na Crimeia. Uma cidade portuária fortificada, rica e orgulhosa, controlada pelos genoveses. Em 1346, ela estava cercada pelo exército da Horda Dourada. Mas os invasores mongóis trouxeram algo pior que espadas e flechas. Seus soldados começaram a cair mortos aos milhares, atingidos por uma febre que os tornava negros antes de morrer. Diante da derrota iminente pela doença, o general mongol tomou uma decisão macabra que mudaria o curso da história humana. Ele ordenou que os corpos de seus soldados mortos fossem colocados em catapultas de longo alcance. Cafa não foi bombardeada com pedras, mas com carne humana em decomposição e infectada. Foi o primeiro grande ataque biológico documentado. O pânico dentro das muralhas foi absoluto. Os cidadãos tentavam jogar os corpos de volta ao mar, mas a contaminação já havia ocorrido através da água e do contato. Mercadores genoveses, em um ato de desespero egoísta, correram para seus navios e zarparam. 12 galeras partiram rumo à Sicília e à Itália,
acreditando que estavam deixando o mal para trás. Mal sabiam eles que as pulgas e os ratos já estavam confortavelmente instalados nos porões, entre os fardos de mercadorias. Relatos marítimos daquela época contam histórias assustadoras de navios fantasmas encontrados à deriva no mar Mediterrâneo. Embarcações inteiras flutuando sem rumo, carregadas de ouro e seda, mas com toda a tripulação morta, seus corpos inchados e escuros apodrecendo ao sol do meio-dia. Ninguém ousava se aproximar, e os que o faziam por pirataria tornavam-se as próximas vítimas em dias. Quando esses navios finalmente atracaram no porto de Messina, na Sicília, em outubro de 1347, a cena era de um filme de horror. A maioria da tripulação estava morta, e os poucos que restavam deliravam em febre, com bubões do tamanho de maçãs nas axilas. As autoridades tentaram expulsar os navios à força, mas era tarde demais. Os ratos pretos, mestres da escalada, desceram pelas cordas de atracação e desapareceram nos becos da cidade. A peste negra havia oficialmente desembarcado no coração da civilização ocidental. A velocidade do contágio desafiava a lógica e a compreensão da medicina da época. De Messina, a doença saltou para Gênova, Veneza e Pisa. A rainha do Adriático, Veneza, com seus canais de água parada e comércio frenético, tornou-se o berçário perfeito para a morte. Tudo começava com uma sensação estranha, um arrepio gélido que não passava mesmo sob o sol. Depois vinha a febre que queimava a pele ao toque e causava delírios violentos. Em seguida, as marcas definitivas surgiam. Os bubões, marcas escuras e dolorosas nas axilas e virilhas, que muitas vezes vazavam pus e sangue. A doença tinha faces distintas. A peste bubônica era a mais comum, matando cerca de metade das vítimas. Mas havia a variante septicêmica, que envenenava o sangue tão rápido que a pessoa morria em poucas horas, muitas vezes acordando saudável e morrendo antes do pôr do sol. E a mais cruel de todas, a peste pneumônica. Esta transformava o próprio hálito em veneno. Um simples espirro ou uma tosse em uma praça pública condenava todos ao redor. A morte não precisava mais de ratos ou pulgas. Ela agora se movia através das palavras e dos suspiros. A economia entrou em choque térmico. De repente, o ouro não valia nada. Você podia ter baús cheios de moedas de Florença, mas não conseguia comprar um pedaço de pão, porque não havia padeiros vivos para assá-lo ou moinhos funcionando para moer o trigo. A riqueza acumulada por gerações tornou-se irrelevante em questão de semanas. A sociedade, antes rígida e organizada, simplesmente se desfez. O escritor Giovanni Boccaccio relatou cenas que desafiam o instinto humano. Pais trancavam as portas de casa para não deixar os próprios filhos doentes entrarem. Irmãos abandonavam irmãs. O medo do contágio matou a compaixão e a caridade. As ruas, antes vibrantes, ficaram vazias, cobertas por um silêncio interrompido apenas pelo ranger das rodas das carroças funerárias. Os condutores desses carros, muitas vezes criminosos que aceitavam o trabalho por falta de opção, percorriam os bairros gritando o chamado sombrio. Trazei vossos mortos. Não havia caixões, e as igrejas não tinham mais espaço sagrado. As valas comuns, imensos fossos de cal e corpos empilhados, tornaram-se a nova e macabra arquitetura urbana de Paris e Londres. Neste cenário de pesadelo, surgiram os médicos da peste, figuras que se tornariam o símbolo visual eterno desse século. Eles usavam longas túnicas de couro de cabra encerado, luvas pesadas e chapéus de abas largas. Mas era o rosto que causava o pavor absoluto. Uma máscara com um longo bico de pássaro e óculos de vidro escuro. Aquele bico não era uma escolha artística, mas um filtro de ar primitivo. Acreditava-se na época na teoria do miasma, a ideia de que a doença viajava através do ar podre. Por isso o bico era recheado com mais de 50 tipos de ervas aromáticas, cânfora, mirra e pétalas de rosa, para purificar o que o médico respirava. Eles carregavam uma vara de madeira para apontar feridas e levantar lençóis, sem nunca tocar na carne infectada. Eram homens que pareciam corvos gigantes, figuras solitárias que caminhavam entre os moribundos como anjos da morte, praticando uma medicina de distância
em um mundo onde o toque humano havia se tornado letal. Sem respostas da ciência, que ainda se baseava em astrologia e humores corporais, o povo se voltou para o fanatismo religioso. Procissões de milhares de flagelantes cortavam as estradas da Europa. Eram homens e mulheres que andavam descalços, chicoteando as próprias costas com cordas e pontas de ferro, até que o sangue corresse pelas estradas, acreditando que sua dor pessoal aplacaria a ira de Deus. No entanto, essas aglomerações e o sangue exposto apenas aceleravam a propagação do vírus. Onde o medo reinava e as orações falhavam, o ódio buscava culpados. Teorias da conspiração absurdas começaram a circular, e as comunidades judaicas foram cruelmente acusadas de envenenar os poços de água. Isso levou a massacres horríveis em cidades como Estrasburgo e Colônia, onde milhares foram queimados vivos em praça pública. Uma mancha de ignorância e brutalidade que manchou a história humana tanto quanto a própria bactéria. A peste não respeitava coroas ou linhagens. Reis e rainhas se isolavam em castelos remotos, cercando-se de fogueiras gigantescas, porque acreditavam que o calor limpava o ar. Uma ironia histórica, pois o calor realmente afastava as pulgas. Mesmo assim, a nobreza caiu. A filha do rei Eduardo III da Inglaterra morreu a caminho de seu casamento na Espanha. Muitos fugiram para o campo, mas acabaram levando a morte para os vilarejos mais isolados. O impacto nas zonas rurais foi devastador de uma forma silenciosa. Milhares de aldeias simplesmente desapareceram do mapa, transformando-se em cidades fantasmas que a floresta logo começou a reclamar. Relatos contam de viajantes que encontravam casas com as mesas postas para o jantar, pães endurecidos e lareiras apagadas há meses, com famílias inteiras sentadas em suas cadeiras, mortas no meio de um suspiro. A natureza, sem a pressão do homem, retomou seu espaço com uma velocidade assustadora. As plantações apodreceram, o gado vagava sem rumo até morrer de fome ou ser devorado por lobos, que perderam o medo e passaram a caçar nas ruas das cidades em plena luz do dia. Para o homem medieval, o sol parecia mais fraco e o céu mais pesado. Eles estavam convencidos de que o apocalipse bíblico havia finalmente chegado. A praga viajou até os confins do mundo conhecido. Chegou às montanhas da Escandinávia e até às colônias vikings na Groenlândia, isolando-as permanentemente do resto do mundo até que o último colono desaparecesse. Entre 1347 e 1351, a Eurásia perdeu entre 75 e 200 milhões de pessoas. É uma escala de morte que o cérebro humano mal consegue processar. Mas, de repente, o incêndio começou a perder combustível. A epidemia perdeu força e os que restaram emergiram em um mundo que havia mudado para sempre. Havia menos gente, mas, estranhamente, havia mais comida, mais terras e mais oportunidades para os sobreviventes. O sistema feudal, que prendia o camponês à terra do senhor por gerações em regime de quase escravidão, finalmente quebrou. Com a mão de obra agora rara e preciosa, os sobreviventes passaram a exigir salários reais e liberdade de movimento. Foi o nascimento da consciência do trabalhador e de uma nova classe média. A morte, ironicamente, financiou o progresso. Camponeses pobres herdaram terras e riquezas de famílias inteiras que haviam desaparecido, tornando-se proprietários da noite para o dia. A arte abandonou o idealismo e abraçou um realismo cru e melancólico, simbolizado pela dança macabra. Pinturas que mostravam esqueletos dançando com papas, reis e plebeus, lembrando que diante da natureza somos todos iguais. A medicina antiga, baseada em pergaminhos de 1000 anos, foi enterrada junto com as vítimas. Médicos sobreviventes, frustrados com a falha de seus mestres gregos e romanos, passaram a realizar as primeiras autópsias sistemáticas. Foi nos porões úmidos do século XIV que a medicina deixou de ser filosofia mística e começou a se tornar uma ciência de observação prática. Aprendemos que a resposta para a cura não estava nas estrelas, mas na anatomia e na higiene. A resposta política mais genial surgiu em Ragusa, a atual Dubrovnik. Eles decretaram que qualquer navio vindo de áreas suspeitas deveria esperar 30 dias isolado em ilhas próximas.
Mais tarde, esse período foi estendido para 40 dias, a quarentena. Veneza aprimorou a ideia criando o Lazaretto, o primeiro hospital de isolamento do mundo. Desse trauma profundo, nasceram as juntas de saúde pública, a pavimentação de ruas para eliminar a lama e o controle rigoroso da limpeza urbana. O sistema que protege sua saúde hoje foi forjado no fogo e no desespero de 1347. A ciência moderna sugere que a peste até alterou o nosso DNA. Aqueles que sobreviveram transmitiram genes de resistência imunológica que protegem muitos de nós até hoje. Ao olharmos para as reconstruções digitais dessas ruas vazias, não vemos apenas uma tragédia antiga. Vemos um espelho da fragilidade humana e da nossa incrível capacidade de adaptação. O mundo conectado que construímos é forte, mas também exposto. Aqueles que enfrentaram a peste negra transformaram o luto em arte, a ignorância em ciência e o fim de uma era no renascimento que viria a seguir. Eles provaram que, mesmo na noite mais longa da história, o amanhecer é inevitável. Hoje, usamos satélites e dados para entender o mundo, mas as lições mais valiosas ainda estão escritas no solo daqueles vilarejos esquecidos. Se você valoriza o resgate dessas histórias e quer continuar explorando os eventos que moldaram a nossa espécie, inscreva-se no canal Reconstruindo a História e ative as notificações. Sua presença aqui é o que garante que as lições do passado não sejam apagadas pelo tempo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até a próxima era.